Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero dar uma palavra sobre o assunto. Eu verifico, senhor presidente, que há aqui um debate muito mais de natureza política do que propriamente sobre o tema em questão. Eu respeito todas as opiniões. Acho que a democracia é a convivência com os contrários, com os diferentes. Até mesmo em nossa família, muitas vezes, temos opiniões diferentes. Eu não sou juiz da consciência alheia, nem aceito que ninguém seja juiz da minha consciência. Todos aqui somos independentes para manifestar as nossas opiniões. Eu devo lealdade ao meu partido, obediência eu devo ao povo que me elegeu. Eu quero dizer a Vossa Excelência e aos meus colegas que nos últimos anos, nas últimas décadas, o Brasil teve uma evolução significativa. O Brasil que vinha patinando há muito tempo. Tivemos na década de 80 um momento, digamos assim, da política, em que, sob o protagonismo do presidente Sarney, nós tivemos a redemocratização do país. Na década seguinte, na década de 90, tivemos o momento do econômico, sob o protagonismo do presidente Itamar Franco e do presidente Fernando Henrique Cardoso. Na sequência, tivemos o momento do social, o momento sob o protagonismo do presidente Lula. Eu diria que um está associado ao outro, é um fruto do outro. Não haveria o movimento, a revolução econômica, o momento econômico na década de 90, se não fosse a estabilidade institucional, política, que foi feito na década de 80. Como não teria, em hipótese alguma, o momento social na década em que era presidente o presidente Lula, não fosse a obra econômica do presidente Itamar e do presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, é preciso dar a César o que é de César. Eu estou aqui no primeiro mandato, respeito aqui muitos companheiros que já estão aqui há mais tempo. A experiência é uma das melhores coisas que temos na vida, tem um defeito, vem depois. Acho muito legítimo o debate político, o debate até ideológico aqui no parlamento. O que eu não acho correto é o debate ideológico do Executivo, porque aqui representamos partes, setores, segmentos. No Executivo, não. Quem está no Executivo tem que representar o todo. Não se pode confundir governo com partido. Quem confunde governo com partido, confunde governo com Estado, partido com Estado. Isso é muito pernicioso. Eu acompanhei aqui o debate, por exemplo, sobre a questão do teto dos gastos. Nós, nessa democracia frágil que nós temos, 4 presidentes eleitos, 2 destituídos. É óbvio que ninguém acha isso razoável, acha isso normal. Eu considero que o Brasil, nessa república jovem, nessa democracia ainda muito jovem, ele precisa avançar muito nas nossas instituições. Mas é preciso que nós aqui tenhamos a sabedoria para separar o que é política de governo. Eu estava dizendo que nós votamos recentemente o teto dos gastos públicos. Muita polêmica, muito calor naquela discussão. Mas verificamos depois que, em razão daquela medida, nós invertemos a curva que nós tínhamos no Brasil. Ou seja, o país deixou de ter crescimento negativo, o país não se transforma abacaxi e uva do dia para a noite, é verdade. Mas houve uma curva, isso é inegável. Saímos da recessão e estamos aí apontando para um outro caminho. Eu acho que somente aquela medida não leva a canto nenhum. É preciso dar os passos seguintes. Eu acho que nós tivemos um problema muito grande em nosso país. O primeiro mandato do presidente Lula, mandato muito exitoso, como disse Vossa Excelência, somos testemunha no Maranhão, muitas obras importantes foram feitas país afora. Qual o problema? Exatamente o segundo mandato, quando o Brasil tinha que fazer aquele momento seguinte ao momento político, econômico, social, momento da infraestrutura nacional e do investimento em ciência e tecnologia, e não foi feito. Não foi feito exatamente por isso.
é que o Brasil entrou nesse atoleiro, por quê? Porque só se ocupou de olhar para a próxima eleição em detrimento da próxima geração. E aí se conformou com o crescimento só a partir do consumo. Não houve investimento, nem muito menos em infraestrutura. E aí, quando chegou na década, no ano de 2010, o país ainda crescia 7% ao ano, a dívida em relação ao PIB ainda era 35%, e aí o que aconteceu em seguida? O país não conseguiu mais dar resposta no consumo, não havia investimento, entrou em colapso. Essa que é a realidade. E aí a presidenta Dilma, com todo o esforço que ela podia querer fazer, mas ela já também olhando a próxima eleição, começou a fazer desonerações. Desoneração na folha, na linha branca de eletrodoméstico, de automóveis, e aí começou a quebrar a prefeitura, depois quebrou os estados, depois quebrou a União, quebrou empresas, e 14 milhões de empregos foram para o espaço. É evidente que algo precisa ser feito. Se hoje no Brasil tivesse um presidente da República que fosse candidato em 2018, nada disso aqui estava sendo feito. Ele também teria feito a síndrome da avestruz. Fazia de conta que não estava acontecendo nada, botava a cabeça no buraco e aí não ia propor reforma, porque, com todo o respeito que eu tenho por ele, no alto dos seus 80 e tantos % de popularidade, não podia furtar o presidente Lula de propor as reformas que o Brasil precisava para avançar. Todos os países do mundo estão fazendo isso. Chegamos esses dias da Espanha. Lá, em 15 anos, foram feitas 5 reformas. 5 reformas trabalhistas. Eu estava lá na França quando teve eleição para o parlamento, todos propondo reforma nas leis trabalhistas. É evidente que as relações de trabalho mudam. É óbvio. Se você vai no campo, a mecanização tomou conta do campo. Ou seja, lá na nossa região, no sul do Maranhão, se tiver 30 empregos para colheitadeiras, 20 são mulheres. Por quê? Porque as máquinas viraram computadores. Isso era impensável há 20, 30 anos atrás. Então é óbvio que a gente tem que mudar as leis, as regras. Nós estamos falando de uma lei que tem 1 século. Ou seja, é evidente que Portugal fez isso e todos os países do mundo afora. No campo é assim, na indústria é a robotização e nos serviços é a informatização. A gente opera o banco da gente, a conta, pelo celular. Então o desafio do século é da humanidade, é gerar emprego. É nessa linha que eu quero finalizar a minha fala. Ou seja, eu ouço aqui muito falar em direitos, que nós estamos arrancando direito das pessoas. É impensável eu imaginar alguém vir aqui para ser senador ou ser presidente da República para, de propósito, de mal, perverso, arrancar direitos. Primeiro que não se arranca direitos de uma Constituição por lei ordinária. Seria um absurdo pensar uma coisa dessa. Segundo o que a gente acha, e eu vejo aqui com todo respeito, não quero fazer nenhum tipo de provocação, alguns colegas tentar se arvorar como se os direitos que o Brasil tem fossem de um partido. Eu quero dizer claramente que os principais direitos que o Brasil tem, eles vieram muito antes do PT. Eu me refiro à aposentadoria, ao SUS, eu me refiro à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao Fundef, ao 13º salário, férias, seguro-desemprego, etc. Muito foi feito, mas muito já tinha sido feito. Então vamos com calma. Agora, qual é a maior obra social? É o emprego. O que cria emprego é o crescimento econômico, não leis, nem regulamentações. Estas, quando desafiam a realidade, podem ser grandes entraves ao crescimento. Esse, na realidade, e na minha visão, é o pano de fundo dessa proposta, dessa reforma. O objetivo da reforma, portanto, senhor presidente, senhores senadores, é permitir que pelo menos 65% dos brasileiros possam trabalhar. Dezenas de milhões de brasileiros estão aí sem conseguir trabalho, em grande parte pelas dificuldades que a lei atual impõe, que protege quem está dentro, mas dificulta enormemente o acesso para quem está fora. E, por fim, eu digo a Vossa Excelência que é isso que me move e que nos faz buscar mudar a nossa lei trabalhista de 1 século, permitir que as forças de produção, as forças econômicas desse Estado, permitir que elas tenham instrumentos para ampliar a oferta de emprego nesse país.
Senador Paulo Rocha. Senhor presidente, caros colegas, eu vou iniciar a minha intervenção aqui com duas perguntas. Por quê e para quem? E meu caro Roberto Rocha, Roberto, queria falando para você. Por quê e para quem? Eu falando para você, que eu tenho intimidade com ele e você fez todo um argumento aí de longo dos governos, a democratização, te reconhece o processo, depois Fernando Henrique, depois Lula e etc, etc. Mas teve um elemento fundamental aí, que fez com que esses governos fizessem, que foi exatamente o processo da relação capital e trabalho. Eu te pergunto, quem ganhou mais neste processo? Quem acumulou mais riqueza ao longo de séculos e de dominação no nosso país de 500 anos? Quem? Inclusive com o processo de relação desde o início do nosso país, que descobriram foi um processo escravocrata de acumular riquezas. E quem ganhou agora? Quem ganha agora são os rentistas, os banqueiros, o capital financeiro. E agora vem este governo que tomou o poder do processo que nós construímos, da luta do povo, da luta dos trabalhadores, para conquistar a democracia, porque só na democracia é que o pobre, o trabalhador, é que consegue o mínimo, que isso que você está colocando como uma grande defesa, o emprego. E agora, para a gente conseguir este mísero emprego, os trabalhadores de novo é que tem que pagar conta. Direitos conquistados. Não foi, Roberto, que nós estamos dizendo que foi o PT que conseguiu tudo. Não é verdade isto. É ao longo de séculos da luta da classe trabalhadora. A CLT, por exemplo, foi um produto de lutas, que a principal bandeira era a jornada de trabalho. O governo de então, autoritário na época do Getúlio Vargas, é que foi obrigado a reconhecer um conjunto de avanços que se colocou com o chamado compêndio aí, que é a CLT. Depois, foi a luta da classe trabalhadora, inclusive enfrentando o golpe militar. Aliás, essas estruturas de governos autoritários é imposta pela elite quando ela vê os seus espaços ameaçados, os seus controles ameaçados. Foi a partir da luta da classe trabalhadora que conquistamos na Constituição de 88, avanços importantes que nós colocamos na Constituição. Inclusive, aquilo que os trabalhadores urbanos já tinham conseguido colocar em leis ou no arcabouço jurídico, nós colocamos para beneficiar os trabalhadores rurais, as mulheres, e avanços muito importantes. E o capital, e agora os rentistas, continuam acumulando. É só ver o resultado das pesquisas. Um país de 200 e poucos milhões de habitantes, 8 famílias concentram 50% da riqueza do país. E se levar para o mundo é a mesma coisa. E agora, para resolver o problema do desenvolvimento, o que acontece? É os trabalhadores de novo. Porque a culpa é direitos acumulados dos trabalhadores.
É 1/3 das férias? É 13º, porque acumula e dificulta os produtores, os geradores de produção para poder gerar emprego? Por quê? Para quê? Para quem? E aí, de novo, os velhos trabalhadores, ou aqueles que quem defende eles que é a culpa do processo. E com a força que a gente tem aqui, não enfrenta os rentistas, os banqueiros, esses que acumulam. Então, Roberto, desculpa, todo esse discurso, toda essa questão aí, vem aí, inclusive com a minha decepção para você. Meu caro Paulo, presidente, me permita, eu sei que não cabe a parte, mas para contribuir com o debate. Eu te dou a parte. Eu quero dizer ao meu amigo, senador Paulo Rocha, vizinho do estado do Pará, que vocês são amigos, né? Amigos, há muito tempo, desde deputado. Eu quero lembrar o senador Paulo Rocha que o presidente Lula... porque você colocou que a culpa é dos trabalhadores, que a culpa é dos direitos, que a culpa... por favor. Não faça isso. Que por isso tem que fazer reforma trabalhista para poder tirar... resolver os problemas de direito, porque acumula para geração de emprego, porque o grande problema é a geração de emprego. Não vamos confundir. Esse é o discurso do relator Ricardo, que eu vou chegar nele... o Ricardo Ferraço. Não confunda. Vai gerar emprego. Senador Paulo que não Rocha. Sei o que mais, que é grande solução. É uma grande falácia. Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de caminhão. Eu não disse isso em nenhum momento. Senhor presidente, eu quero dizer ao meu caro colega, senador Paulo Rocha, que o presidente Lula, por quem eu tenho muito respeito e consideração... Ô, meu amigo, você pode me ouvir? Você pode me ouvir? 30 segundos. Porque eu tenho muito respeito, foi candidato 4 vezes a presidente da República. Ele só chegou à presidência quando uniu o trabalho com o capital, trazendo Zé Alencar para ser seu vice. Toma! O último que o senhor queira. Mas eu quero fazer um último apelo, senhor presidente. Além de apelar para a consciência de todos os senhores senadores, eu quero apelar de maneira especial a um amigo, a um companheiro de partido, a um senador da minha bancada, que é o senador Roberto Rocha. O senador Roberto Rocha, eu quero me dirigir a Vossa Excelência com todo o carinho e respeito que Vossa Excelência me merece. O nosso partido tomou uma decisão em sua executiva nacional, com participação de toda a representação da executiva. E essa decisão foi de votar e ter um posicionamento contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Inclusive foi adiante. Fechou questão na direção da garantia desse preceito e princípio partidário do partido. O nosso Congresso de 2014, o movimento sindical e o Congresso depois, com a participação inclusive de Eduardo Campos, decidiu contra a reforma trabalhista e se mantém absolutamente atual essa decisão. Por isso eu quero apelar a Vossa Excelência, apelar para que Vossa Excelência vote com o seu partido, vote com seus companheiros e militantes que no Brasil inteiro aguardam esse posicionamento de Vossa Excelência, fiel à nossa tradição de luta e fiel aos ideários do nosso partido. Eu peço, portanto, senhor presidente, aos senhores e senhoras senadoras, nesse momento, que aqui votem contra o relatório do senador Romero Jucá. Votem contra um relatório que não modifica, que não absorve 589 emendas feitas pelos diversos senadores desta casa e senadoras, que ignora a posição de todos esses senadores e repete o seu relatório integralmente aquilo que veio da Câmara e faz um projeto de acordo insuficiente, um acordo de ponta de esquina para nos garantir
que vai ser melhorada essa reforma. Não vai. Você que é trabalhador, você que sabe o peso e os problemas que você está vivendo nesse momento, pare no dia 30. Não se preocupe com a reclamação do senador Paulo Bauer, não. Aqui cada um fala o que quiser e é garantido. Conclua, senadora. Estou muito incomodado. Vossa Excelência ultrapassou o tempo. Eu vou finalizar, se Vossa Excelência me permitir, fechar o meu pensamento. Dizer que o Senado Federal tem uma TV para garantir que o povo acompanhe todas as decisões que esse plenário toma e as suas comissões. Não é para ser escondido a nossa decisão, não. É aberto, é transparente, é assim que o povo brasileiro deseja. E o povo brasileiro já disse, inclusive em pesquisas diversas, é contra essa reforma trabalhista do PMDB e do PSDB. Senhor presidente. É a palavra do senador Roberto Rocha, que pede pelo artigo 14. Eu quero aqui me pronunciar pelo motivo exclusivamente de ter sido citado pela senadora Lídice da Mata. Senadora Lídice da Mata, minha colega senadora e companheira de partido. Companheira é quem divide o pão. Eu quero desde já cumprimentá-la pela atitude democrática de agora pedir o meu voto. Muito diferente do que fez hoje às 14 horas, quando foi com 2 senadores lá para poder, sem meu conhecimento, retirar meu nome para votar em meu lugar na condição de minha suplente. Eu quero dizer... 14, artigo 14. Eu quero dizer que agora a senadora Lídice merece os meus cumprimentos por estar democraticamente pedindo o meu voto. Eu acho que a atitude mais elegante é assim. Eu quero dizer que voto com muita convicção, já me pronunciei aqui. Eu quero aqui fazer minhas as palavras do ex-governador saudoso Eduardo Campos, que disse em sua última entrevista: não vamos desistir do Brasil. E eu lamento profundamente que o meu partido, o PSB, esteja hoje tendo coragem para continuar preso a uma ideologia carcomida. Nós aqui estamos para votar, não é pelo partido A ou B ou C. Nós estamos aqui para votar de acordo com o interesse do país, que é o que me move. E eu aqui devo dizer, por fim, e repetir o que disse há pouco, eu devo muita lealdade ao meu partido, mas obediência eu devo ao povo que me elegeu e ao povo brasileiro. Portanto, não estou aqui para poder ser juiz da consciência de ninguém e não aceito que ninguém venha querer tutelar o meu mandato.